Olá, tudo bom? Então vamos lá dar continuidade à disciplina de manejo de produção florestal. Então lembrando que essa é uma disciplina no modelo blended, ou seja, ela tem um conteúdo que precisa ser estudado no AVA. Então para quem ainda não está acessando, regularize sua situação, acesse o AVA, certo? Todas as atividades que estão lá precisam ser feitas, realizadas, porque há a pontuação que vem direto do AVA. Então essa é a primeira aula que a gente faz nesse formato, então eu peço para que vocês fiquem espertos, porque junto com o link para essa aula, eu estou postando uma atividade, e essa atividade precisa ser respondida e enviada para mim por e-mail que está aparecendo aí. Está vendo esse e-mail? carlos.emorais@croton.com.br. Então você mande essa atividade por e-mail, essa atividade está sendo postada junto com a aula, certo? Então você responde a atividade, manda para mim. Se tiver alguma dúvida, na descrição da atividade tem lá o meu e-mail e tem o prazo para o envio dessa atividade. Então tem prazo. Por exemplo, hoje é dia 26, então dia 26 de março é o dia que a atividade está sendo postada. Isso quer dizer o quê? Que você tem uma semana, você tem até a próxima quinta-feira. Então a próxima quinta-feira, no dia 2 de abril, é o dia prazo final para recebimento da atividade. Depois disso, ela não será mais pontuada. Então, fique esperto. Entra no AVA, dá uma lida nos materiais. O slide dessa aula, que está sendo projetado aí, está na aula 3 da unidade 1. Então, você entra lá e dá uma observada nos slides que estão lá postados. Lembrando que, mesmo eu fazendo o slide, tendo um conteúdo para trabalhar dentro da sala de aula, em aula com vocês, você precisa ler o material didático que está postado, porque a disciplina, o formato da disciplina, ela tem um conteúdo prévio que precisa ser estudado. Então, por favor, não deixe de entrar, não deixe de dar uma olhada e responder as atividades do AVA. Por favor, conto com vocês, tá certo? Então, anteriormente a gente começou a falar sobre viveiros florestais, acho que todo mundo lembra. Falamos sobre alguns aspectos tecnológicos, falamos sobre alguns aspectos de classificação desses viveiros. Então, foi bem sucinto, mas a gente conseguiu falar sobre os tipos principais de viveiros, sobre os ambientes que compõem esses viveiros florestais. Então, a gente falou de viveiro de recipiente, viveiro de raiz nua, viveiro de espera, viveiro permanente, viveiro de propagação via seminal, viveiro de propagação vegetativa. Então a gente falou um pouquinho sobre esses tipos de viveiros, as classificações todas que são relacionadas ao tipo de viveiro, certo? Falamos um pouquinho sobre os recipientes usados para a produção das mudas em viveiro. Sendo desses, a gente vai destacar os 3 mais usados, que é o tubete de plástico. Então esse é hoje aquele que ganhou um destaque muito grande, vem sendo muito usado nos viveiros, então é muito importante esse tipo de recipiente. Então, hoje, a grande maioria dos viveiros de propagação assexuada, via clonal, mudas clonais, utiliza-se dos tubetes. Os viveiros de muda via seminal, de propagação sexuada, ainda os tubetes estão ganhando espaço, mas não tem muitos motivos para não usar os tubetes. O tubete ele é reutilizável, ele é lavável, então ele permite uma desinfestação, tem uma durabilidade boa, auxilia na formação do sistema radicular, apesar de ter uma desvantagem que é a questão da lixiviação. Então ele tem uma drenagem muito boa e acaba a água indo embora junto com nutrientes. Também tem os sacos plásticos. O saco plástico é um formato mais antigo, mas que ainda os viveiros de propagação sexuada, principalmente aqueles mais rústicos, mais rudimentares, ainda se utilizam no saco plástico. Ele é mais barato para sua aquisição, porém o saco plástico tem algumas dificuldades. Ele ocupa mais volume de substrato, ocupa um espaço maior no viveiro, acaba a muda ficando bastante pesada, não é reutilizável, deixa resíduos no campo na hora do plantio. Então tem alguns fatores que o saco plástico já ficou um pouco obsoleto. Então os viveiros que investem em mais tecnologia usam os tubetes de plástico, ou então tem um formato ainda mais recente, mais moderno, que são os tubetes biodegradáveis. Então um exemplo, os tubetes de papel ou de material de celulose, que são
muito legais porque ele agrega embalagem com substrato. Então acaba se tornando tudo uma coisa só. Então você não precisa remover a embalagem para fazer o plantio, porque ele é biodegradável. Então tem uma série de vantagens, uma boa formação do sistema radicular, porém é muito caro, ainda carece de tecnologias nacionais, né? A maioria das tecnologias são tecnologias importadas, você acaba aumentando o custo. E para mudas nativas de propagação seminal, que às vezes demora muito tempo para ficar pronta, talvez não seja o tubete mais interessante. Então, os tubetes de plástico podem ser mais interessantes porque dura mais, né? Muitas vezes eu tenho que ficar muito tempo com a muda no viveiro e o tubete biodegradável ele pode se deteriorar em função do tempo e aí eu vou ter uma muda praticamente de raiz nua, sem recipiente. Hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre viveiros de maneira geral. A gente vai dar continuidade ao ponto que a gente parou na aula anterior, né? A gente ficou com alguns conteúdos ainda para poder abordar, certo? Então, o primeiro deles é a questão da irrigação. A gente não falou de irrigação, então a gente falou dos ambientes. A gente falou dos ambientes para viveiros clonais, falou dos ambientes para os viveiros de propagação sexuada. Então tem sementeira, tem casa de sombra, tem área de rustificação. No caso dos viveiros clonais tem mini jardim. Então tem vários ambientes diferentes e a irrigação acaba tendo que ser adaptada para esses diversos ambientes, certo? Então, primeiro de tudo, irrigação, quando se fala em viveiro, eu preciso tomar muito cuidado com um fator muito importante. A água é importante, mas água de baixa qualidade acaba tendo um papel muito prejudicial para a qualidade da muda. Então, o viveiro é como se fosse um berçário. Então, eu tenho ali organismos muito sensíveis, facilmente debilitados, facilmente que tem uma facilidade muito grande de ser estressado, de ser deteriorado, de ser estragado, de ficar doente. Resumindo. Então, uma água com baixa qualidade, ela acaba afetando de forma muito negativa a qualidade das minhas mudas e isso pode ser fatal, ou para a sobrevivência dessas mudas, ou para minha sobrevivência no mercado para vender essas mudas. Então, eu preciso ter água de boa qualidade não só água em quantidade, mas água livre de matéria orgânica, livre de resíduos de produtos químicos, livre de impurezas, livre de micro-organismos. Então a água precisa ter uma boa qualidade fitossanitária. O ideal é que a água seja de poço. Então o mais comum é usar poços artesianos. A água superficial ela vem com muita lixiviação, vem com matéria orgânica, vem com resto de cultura, resto de adubação, resto de aplicação de produtos químicos em áreas cultivadas. Então vem com muita informação junta. Então eu acabo tendo que lançar mão de tratamentos e tudo mais. Então quanto mais jovem for a minha planta, mais sensível ela vai ser. Então aqueles viveiros, por exemplo, de propagação de mudas assexuadas, clonais, então aquela etapa de casa de vegetação, a parte que está enraizando a estaca, por exemplo, é a parte na qual ela vai ser mais sensível. Então, nesse caso, eu tenho que tomar muito cuidado, mesmo que eu faça uso de água superficial ou de reuso, é muito comum os viveiros investirem nisso, eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente com essas etapas em que a planta está mais numa fase mais juvenil, na qual ela é muito mais sensível e eu tenho maior chance de provocar doenças em função de usar uma água com inóculo de patógeno ou com algum contaminante. Outra coisa importante é que a irrigação, é claro que o viveiro ele precisa de água. As mudas, principalmente na fase mais jovem, novamente, precisam de muita água. Porém, muita água pode ser prejudicial. Por quê? A água, quando ela fica acumulada, principalmente acumulada nas folhas, naquele filoplano, no limbo foliar, ela é propícia para disseminação de doenças, principalmente bactérias. Então as bactérias se aproveitam muito dessa água acumulada. Quando cai a gotinha quando irriga novamente, cai a gotinha, as gotículas se espalham cheio de inóculo. E aí eu tenho várias doenças estabelecidas. Então é muito importante buscar um manejo adequado da irrigação. Irrigar demais também não é interessante. Então eu preciso tomar muito cuidado. Claro que eu não posso deixar um déficit de água para minha planta, mas também exagerar na irrigação de forma a ficar com aquela água acumulada no filoplano, no limbo foliar,
também não é indicado, não é interessante. Então eu preciso achar um equilíbrio, principalmente pensando nas etapas. Quanto mais velha a minha muda estiver no viveiro, menos irrigação, menos água eu vou utilizar, porque eu estou aclimatando, eu estou rustificando, eu estou preparando aquela muda para ir para o campo. E no campo ela não vai ter aquela irrigação. Então é muito comum, principalmente em locais onde há uma grande sensibilidade ou um grande adensamento de plantas, usar o gotejamento. Então o gotejamento ele vai utilizar de mangueiras ou de algum tipo de encanamento que vai fazer o quê? Com que a água seja depositada na base da minha planta. Então ela vai gotinha por gotinha molhar onde é mais importante. Aonde? O sistema radicular. Então por onde é absorvida a maior quantidade de água para a planta é no sistema radicular. Com isso eu evito que ocorra acúmulo de água nas minhas folhas e diminua a incidência de doenças foliares. Então isso pode ser necessário em alguns ambientes onde tem muita densidade de planta. Um exemplo, os mini jardins. Então os mini jardins, como eles parecem um bonsai, então eu tenho uma quantidade muito grande de plantas por canteiro, né, por canalete, e acaba que elas se aproximam muito umas das outras e criam uma copa muito densa. E se eu molhar as folhas, elas vão juntar umas folhas nas outras, criar um ambiente muito úmido, mais ainda do que já é, e eu vou ter o desenvolvimento de doenças, principalmente doenças foliares, que não é desejável, principalmente se é o local por onde eu vou tirar propágulos para propagar minha cultivar, minha espécie. Então não é interessante, muitas vezes eu posso usar do gotejamento. Outro aspecto importante do manejo da irrigação é que o uso indiscriminado de água também é ruim, do ponto de vista econômico, porque eu estou gastando água que eu não precisava, e econômico duas vezes, por gastar água demais e por poder ter que gastar adubo demais também, porque a água ela auxilia na lixiviação dos nutrientes do substrato, principalmente se eu já uso tubete, que já aumenta a lixiviação. E outra coisa, a água em excesso diminui a quantidade de oxigênio disponível para a raiz ela vai ficar literalmente afogada e acaba atrapalhando o desenvolvimento radicular. Então é muito comum o apodrecimento de raízes ou alguma malformação em função disso. Então, água em excesso? Não. Eu preciso buscar um manejo adequado. Então, vou dar alguns exemplos de sistema de irrigação da forma correta para diversos ambientes relacionados ao viveiro. Começando pelo mini jardim. Então, no mini jardim, como já citado, é muito comum o uso do gotejamento, igual a figura representa aí. Então, o gotejamento vai depositar água diretamente no solo, próximo à base da planta, e com isso ela consegue absorver pelo sistema radicular. No caso dos mini jardins coloniais, é muito comum que se use leito de areia. A areia ela é inerte, então só água não é suficiente. Então é muito comum o uso da fertirrigação, que é o que? Junto com a água são aplicados macro e micronutrientes diluídos. Então ela vai absorver para o sistema radicular essa água com os nutrientes e acaba potencializando a emissão de brotação, que é o que eu quero no mini jardim. Quanto mais brotação ela emitir, melhor para mim. Para a casa de vegetação, eu já preciso de um ambiente extremamente úmido. Então, a casa de vegetação é o local onde ocorre o enraizamento das estacas, o enraizamento desses propágulos em viveiros de propagação assexuada. Então, o que é importante? É importante que aquele ambiente ele tenha uma umidade bastante alta, mas também é importante preservar as minhas estacas fixas ao substrato. Se eu usar uma irrigação com gotas muito grandes, o que pode acontecer? Essas gotas elas podem atingir a minha estaca e a estaca não está fixa no substrato ainda porque ela não enraizou e ela vai se soltar do substrato. Então é muito comum o uso da nebulização. Então o uso de bicos nebulizadores eles fazem com que as gotas de água sejam as menores possíveis. Então fica gotículas de água em suspensão, então elas caem com maior suavidade, aumenta a quantidade de umidade no ar, no ambiente, e diminui o impacto das gotas na minha estaca recém-plantada. Então é o tipo de irrigação mais usado para casa de vegetação em locais de enraizamento de estacas. Nas áreas de aclimatação já não tem esse problema. Então a minha muda quando vai para a aclimatação, independente de ser um viveiro de propagação sexuada ou assexuada, ela já está enraizada. Então eu já posso abrir mão de gotas maiores.
Então é muito comum usar o sistema ou de aspersão para áreas muito grandes ou para mudas maiores e microaspersão para mudas menores ou para áreas menores. Então ambos os dois são bastante usados para esse fim, para áreas de rustificação ou de aclimatação. Então primeiro é um aspersor e esse é um microaspersor. Então depende muito das dimensões da área que eu vou irrigar, do tamanho da planta. Então é o mais comum para viveiros de menor porte, e a microaspersão atende muito bem as áreas de sementeira e de rustificação. Um ponto muito importante, independente do sistema que for utilizado para irrigação, é importante avaliar se a irrigação está alcançando todos os cantos do canteiro, porque é muito comum que fiquem espaços intermediários entre uma ponta de irrigação e um ponto de irrigação e o outro sem irrigar. Então é muito importante acompanhar isso e, caso não ocorra a cobertura completa da irrigação, fazer um molhamento manual. Então, com um regador ou com a mangueira, fazer um molhamento para evitar a murcha e a morte das plantas. Então, além de irrigação, existem outros cuidados que devem ser tomados com relação aos viveiros florestais. Então, primeiro aspecto, aqui todas as medidas tomadas são medidas visando o quê? A higiene e a prevenção de pragas e doenças. A irrigação é um fator importante, mas não é o único. Então, a seleção de mudas por tamanho, ela faz com que eu tenha uma diminuição na competição entre as plantas de diferentes tamanhos. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que as plantas que se desenvolveram mais rápido, elas crescem e elas impedem o desenvolvimento daquelas que demoraram mais. Então, a que demorou mais vai ficar subjugada. Então, as dominantes acabam dominando aquelas plantas e elas não crescem. Então, é muito importante separar essas plantas sempre que possível. Então, você separa por classe de tamanho. Aí os viveiros adotam as metodologias que quiserem. É muito comum ou agrupar em duas classes de tamanho, P e G, ou em classes separadas, PP, P, M, G, e de acordo com a metodologia que o viveiro adotar. O que é importante? É importante que em todos os canteiros onde tenha mudas daquela classe, elas tenham um padrão para evitar que uma sombreie a outra e impeça seu desenvolvimento de maneira efetiva. Outra coisa importante é, sempre que possível, aumentar o espaçamento entre as plantas. Então é muito comum que no começo, naquela primeira etapa, elas estejam bem adensadas e ao longo do seu desenvolvimento eu vou aumentando o espaço entre elas e com isso eu diminuo a competição, diminuo o sombreamento, diminuo o contato entre as folhas, que pode potencializar a doença, aumenta a aeração, aumenta a luminosidade. Então os efeitos são muito benéficos quando eu permito essa abertura dos canteiros. Então é muito importante diminuir o adensamento das plantas no viveiro ao longo dos seus processos, ao longo dos seus estágios de desenvolvimento. Muito importante também atentar com a higiene e a limpeza. Então essa figura ela mostra um item que chama-se pé dilúvio. O pé dilúvio nada mais é do que aquela depressão que você coloca no terreno antes da entrada de um local onde há um controle mais efetivo de higiene. A gente tem falado muito sobre higiene nos dias de hoje, né? Lavar as mãos, passar álcool em gel, não ter muito contato com outras pessoas. No viveiro tem muitos ambientes que são assim. Eu não posso entrar levando material de fora lá para dentro. As casas de vegetação e as áreas de enraizamento são muito importantes ter cuidados com a higiene. E o pé dilúvio é muito importante nesse sentido. Por quê? Eu estou limpando o meu calçado. Então, a minha botina, minha bota que eu vinha andando lá de fora, ela vem com micro-organismos, com inóculos de patógeno. Então, eu passando o meu pé nessa depressão com um líquido que pode ser alguma solução com hipoclorito, com algum desinfetante, auxilia a limpeza, né, a retirada desses inóculos. Né? Água pura só não resolve muito não. Então é bastante importante. Então, olha lá, o pé dilúvio, a lavagem das mãos e a lavagem do próprio ambiente. Então, o próprio ambiente precisa ser higienizado não só com água. Água sanitária. Né? Então, assim, tem vários elementos que eu posso usar para auxiliar nessa limpeza. Outra coisa importante e muitas vezes é negligenciada é a limpeza dos plásticos. Então, é muito comum hoje os viveiros terem cobertura de plástico transparente. Então, o plástico é transparente por um motivo. Qual?
Bem, deu tempo de pensar, né? Então, o plástico é transparente porque as plantas precisam de sol, elas precisam de luz num comprimento de onda específico. Então, se eu diminuo a entrada de luz, a luz que entra, ela está em comprimentos de onda que muitas vezes não é o comprimento de onda ideal para a realização da fotossíntese. Então, se a minha cobertura de plástico não está mais transparente, o que pode acontecer? Pode acontecer que a síntese de carboidrato lá da minha plantinha não vai ser efetiva. Então eu preciso limpar, efetivamente lavar, remover toda a poeira e deixar o mais transparente possível sempre que for necessário. Então, muitas vezes a gente acha que tá claro ainda, né? Não tá, né? Vai esperar escurecer tudo para poder lavar, mas não. Então, uma diminuição mínima em certos comprimentos de onda já pode ser suficiente para que o fotossistema não funcione de maneira adequada e a planta não consiga produzir nutriente que ela precisa. Então, aí eu vou lá e começo a adubar, gasto mais, pensando que essa muda não está crescendo, não está se desenvolvendo adequadamente, e muitas vezes é em função disso. Outro problema é que a diminuição da luminosidade pode criar mudas estioladas, então elas vão crescer em função de buscar luz e acabam ficando molinhas, quebradiças, e não é o que se espera de um viveiro, que eu preciso produzir mudas rústicas, mudas que vão sobreviver no campo. Então, fica a dica, higienização dos plásticos transparentes precisa ser feita. Outra coisa importante, a desinfestação dos recipientes. Aí, se for saco plástico e se for tubete biodegradável, eu não preciso fazer isso. Agora, se for tubetes plásticos, eles vão para campo, então eles voltam contaminados e precisam ser limpos de maneira efetiva. Então, é muito comum o uso de água quente ou de solução de hipoclorito. Então, água quente, 70 graus Celsius por 3 minutos ou 80 graus Celsius por 30 segundos é o suficiente. Metodologia citada pelo professor Celino, lá de Viçosa, da Clonar. Então, recomendado, reconhecido e comprovado a sua eficácia com relação a inóculos de patógeno. Além dos recipientes, ferramentas também precisam ser desinfestadas. Então, as tesouras e as ferramentas também precisam ser colocadas em água quente a 80 graus Celsius por 60 segundos para ocorrer a sua perfeita desinfestação. Então, é muito importante que ao sair de um canteiro e ir para outro, a desinfestação seja feita. Então, tem muitos locais em que o colaborador já recebe, junto com a ferramenta, um recipiente com uma solução, muitas vezes de hipoclorito, e que sempre que ele sai de ele faz um número estipulado de cortes, ele já coloca a ferramenta de volta no recipiente com a solução desinfestante e volta a cortar. Então, mas o que é imprescindível, nunca deixe sair de uma planta para outra sem desinfestar. Porque a planta ela pode estar com alguma doença, e muitas vezes a doença não é visível ainda naquele momento, mas eu estou ajudando a disseminar. Então, nunca faça isso. Outra coisa muito importante, que é muito comum nos viveiros modernos, é o canteiro suspenso. Então, durante muito tempo, os canteiros eram todos no chão. E os canteiros no chão, além de aumentar a incidência de insetos, de doenças, de problemas relacionados à própria produção da muda, eram ruins para os colaboradores. Então, dor nas costas, afastamento, licença, atestado. Então, muita coisa era gerada por problemas ergonômicos. Então, o canteiro suspenso, ele permite que o trabalhador ele trabalhe à altura do peito. Então, é uma altura de 1,20 m mais ou menos. Então, a altura em que ele consegue trabalhar sem fazer um grande esforço nas pernas ou nas costas e acaba auxiliando nas atividades ergonômicas. Então, é bastante bom e auxilia no escape dos patógenos. E essa foto eu adoro porque é uma foto horrorosa de um viveiro que está só o mato, né? E não é interessante. Então, mato competição, plantas invasoras, deleta, tira do meu ambiente porque é muito chato um viveiro onde você pega lá um tubete, ou um vaso, ou um saco plástico, tá com a mudinha cheio de mato. Você não sabe qual que cresceu mais, se foi a mudinha ou se foi a invasora. Então, nada disso. Isso não é interessante. É péssimo para o viveiro, é péssimo para a qualidade da muda, péssimo para o valor agregado da minha muda no mercado. Então, correto vamos fazer a limpeza, fazer uma capina química, capina manual, retirada das brotações que foram surgindo de plantas invasoras. Então, o controle da mato competição é muito importante. Além de tudo isso, o material de vocês, ele
trata, né, de alguns aspectos relacionados à qualidade de mudas. Então, quais aspectos? Então, tem alguns parâmetros que são utilizados pelas empresas, pelos profissionais, no meio acadêmico, que são relacionados à qualidade das mudas. Então, vamos dar alguns exemplos, né, desses parâmetros. Então, essas fotos aí mostram pessoas que estão estudando, avaliando a qualidade daquela muda. Isso é muito importante. Então, algumas empresas usam alguns parâmetros, principalmente parâmetros mais simples e fáceis de obter, e em alguns casos, para trabalhos acadêmicos e científicos, a gente acaba utilizando alguns desses parâmetros. Então, é muito importante aferir a qualidade das mudas, por quê? Porque o meu povoamento adulto, ele é função de uma muda de boa qualidade. Então, se o povoamento for constituído de mudas de baixa qualidade, há uma grande tendência de que daqui a alguns anos ele seja um povoamento de baixa qualidade. Então, há uma relação entre a qualidade das mudas e a qualidade de povoamento, e isso é inegável. Então, por isso, é muito comum, né, as empresas elas adotarem procedimentos que sejam destinados a aferir a qualidade das mudas. A maioria das empresas usa padrões próprios, né, e há muita pouca padronização com relação a esses padrões, certo? Mas os padrões existem internamente. Então as empresas estabelecem, eu quero muda de 20 centímetros, eu quero muda com 3 pares de folha, tem que estar o máximo X% de área com manchas foliares, a raiz tem que estar bem formada. Então é muito comum que essas informações sejam passadas. E essas informações, infelizmente, elas dependem muito de subjetividade. Então é muito pouco objetivo essas avaliações. Então as avaliações acabam caindo na subjetividade e na experiência, na necessidade de experiência de quem está avaliando, seja do viverista, seja da pessoa que está recebendo essa muda no campo. E acaba muitas vezes tendo um desencontro. O viverista atesta que a muda está no padrão, o cara que recebe no campo diz que não. Então isso pode acontecer, certo? Por conta dessa subjetividade. Então há pouca padronização e pouca objetividade nesses parâmetros, principalmente nos parâmetros principais que são usados, né, pelas empresas de maneira geral. Então, o mais comum é utilizar-se de caracteres morfológicos. Então, os parâmetros morfológicos de qualidade das mudas são os parâmetros mais usados. Então, não tem muito segredo, porque eles são de fáceis obtenções. Então, é muito fácil obter, né, é fácil obter esses parâmetros. E a grande maioria acaba não necessariamente precisando destruir a muda. Eu consigo obter parâmetros avaliando de maneira muito rápida e sem causar lesões ou danos na minha planta. Então, o mais importante, independente do parâmetro que você usar, é que você utilize mais de um. Então, eu quero usar a altura da muda, eu quero usar o diâmetro do coleto, eu quero usar a quantidade de folha, eu quero usar a área foliar. Não importa o que você queira usar, mas o interessante é que você não se baseie só em um. A combinação dos resultados desses parâmetros acaba sendo mais interessante, porque eu consigo ter uma visão mais completa da qualidade daquela muda e não me basear apenas num fator muito pontual, por exemplo, a sua altura da planta. Então, é interessante. E existem trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, que comparam esses parâmetros e acabam apontando quais são os mais confiáveis, quais são os mais indicados para identificação da qualidade daquele tipo de muda, daquela espécie, daquela cultivar, e acabam também juntando essas informações e te dando um patamar. Para esse parâmetro, o ideal é que esteja acima de X. Então, ele acaba te dando algumas ideias com relação a isso. Infelizmente, a espécie florestal tem muita espécie e pouco estudo, então acaba tendo informação ainda menos abundante do que deveria. Então, está aí um nicho de pesquisa bastante bom para quem gosta de trabalhar com pesquisa, quer mexer com alguma coisa. Está aí. Padrões de qualidade de muda é um negócio que é bastante interessante. Certo? Então, um dos caracteres morfológicos que não é destrutivo é a altura. Então, a altura é muito fácil de medir, certo? E acaba sendo bastante empregado pela grande maioria das empresas, tanto para expedir
quanto para receber mudas, acaba avaliando a altura. Então, ou pode trabalhar por amostragem, ou consegue bater o olho e ver que todas estão num padrão de altura similar, seleciona algumas e mede. O mais comum é que essa muda esteja acima de 20 centímetros. Então, isso em se tratando de plantios para restauração, plantio para estabelecimento de povoamento. Se for muda de arborização urbana, por exemplo, aí já se recomenda mudas acima de 2 metros. Então, depende muito do objetivo. Então, aqui, esse padrão de 20 a 35 centímetros é um padrão que é o mais comum, mais aceito para plantio para reflorestamento. No caso do eucalipto, é um padrão que é bastante difundido, mudas acima de 20 centímetros e realmente essas mudas não são bem aceitas se elas forem menores do que isso. Então, esse é um tipo de caractere que é muito fácil de obter. Eu não preciso matar a muda e eu não preciso de nenhum equipamento importado, eletrônico. Basta ter uma régua, uma fita métrica, né, uma trena. Então, eu tenho equipamentos muito mais fáceis de obter. Às vezes nem precisa nada disso. Às vezes eu pego uma caneta, um lápis de tamanho que eu já conheço, que eu já sei que tem mais de 20 centímetros, ou então tem um gabarito. Então, eu tenho várias possibilidades para obter isso de maneira muito rápida e sem necessidade de nenhum equipamento específico. Outra variável que é muito usada é o diâmetro do coleto. Então, o diâmetro do coleto ele acaba estando relacionado à rusticidade. Então, uma muda muito alta com um diâmetro de coleto muito fino, diâmetro baixo do coleto, é uma muda que acaba tendo indícios de estiolamento, indícios de ter sido desenvolvida em condições não tão interessantes e acaba que é uma muda considerada de baixa rusticidade e com isso ela tem menos chance de sobreviver no campo. Então o diâmetro do coleto é muito importante, é um parâmetro muito usado. Então em pesquisa principalmente acaba sendo um dos parâmetros mais usados. Então é avaliado com paquímetro, certo? E o interessante é que a gente não tem padrões estabelecidos para muitas espécies, então eu vou dar o exemplo do eucalipto, que ele tem padrão. Então o padrão é acima de 4 milímetros. Então eu vou lá, pego o paquímetro, meço o diâmetro e vejo lá, acima de 4 milímetros, beleza, abaixo, então essa muda ela pode estar estiolada, certo? Também é um aspecto que não é tão difícil de medir, então o paquímetro é bastante acessível, eu mesmo tenho um, e não há necessidade de destruição da muda. Com a junção dos dois, altura, diâmetro de coleto, eu consigo tirar uma relação, certo? E me dá um indicativo também de rusticidade. Certo? O que eu faço? Eu pego o valor que eu medi de altura e divido pelo diâmetro do coleto. Simples. Certo? Então, se eu tiver um valor muito alto, quer dizer o quê? Que eu tenho muita altura para um diâmetro muito baixo. Isso é um indicativo de estiolamento e de baixa qualidade da minha muda. Então, o ideal é que ele esteja próximo de 5. Então, é o valor de referência mais usado pelos autores em trabalhos científicos. Todos esses parâmetros, né, eles são muito usados porque eles não precisam destruir as mudas. Então, por viverista, por empresa, usa-se muito esses aspectos. Para meios científicos, acadêmicos, a gente acaba usando outros que acabam também tendo o aspecto de destruir. Certo? Porém, existem outros fatores que são não destrutivos. Primeiro, número de folhas. Então, é muito comum, e isso para o eucalipto é algo que é muito comum, que as empresas elas têm padrões e observam. Isso é muito fácil de observar, né? 3 pares de folhas, 4 pares de folhas, então é muito comum adotar o padrão de 4 pares de folhas, certo? E as folhas estando plenamente desenvolvidas. Então as folhas estão em perfeitas condições. Outro aspecto, uma análise visual para verificar se a muda está em condições de sanidade, e aí eu posso usar aquelas escalas diagramáticas, né, que vocês veem na disciplina de fitopatologia. Então pode ser usado uma escala diagramática, pode ser usado uma análise fotográfica ou pode ser feito por análise visual. E também a avaliação da nutrição, se ela está com algum indício, algum sinal de déficit nutricional. Tudo isso eu não preciso destruir minha muda, consigo avaliar de maneira clara, com uma pessoa bem treinada, ela consegue avaliar isso de maneira interessante. Outra coisa, a idade da muda. Claro que a idade da muda depende muito da informação que o viveiro oferece. Claro que um cara muito bem treinado ele vai olhar e falar, essa muda não tem essa idade.
mas é muito comum que a muda muito jovem, ela ainda não atingiu a qualidade adequada, não está rústica o suficiente. E a muda muito velha, ela acabou, você tem que segurar ela no viveiro, você diminui a quantidade de nutriente, ela fica uma muda, como eles chamam no viveiro, passada. Ela passou do ponto e a chance dela morrer no campo é maior. Então você acabou interrompendo de alguma forma aquele boom de desenvolvimento dela, por conta de segurar a muda no viveiro para que ela não cresça muito, e isso acaba sendo ruim. Então as empresas e quem recebe as mudas acabam não gostando de mudas passadas e nem de mudas muito jovens. Então é interessante que para cada tipo, para cada uso e para cada espécie, tem lá seus parâmetros, certo? Para o eucalipto, novamente, nós temos parâmetros estabelecidos que é em torno de 90 dias a idade ideal para essa muda ir para campo. 90 dias após o estaqueamento, o momento de que foi feita a estaquia, foi retirada a estaca e colocada no substrato para o enraizamento. Outra coisa, a análise do fuste. Então, mudas não devem ser bifurcadas e nem tortuosas, né? É claro que existem espécies para restauração florestal que muitas vezes a espécie é de interesse por um aspecto ecológico e não por um aspecto técnico. Mas se o objetivo for produção, for essa de produção, aí eu tenho que ter um cuidado muito maior com relação a essa qualidade do fuste, porque eu quero uma árvore mais reta, mais retilínea, sem bifurcações e principalmente com uma única haste. Então eu não quero uma árvore bifurcada, não quero nada disso. Então é bastante importante avaliar isso, e isso é fácil de visualizar. Então basta bate o olho, você já consegue identificar essas informações. E a boa formação do sistema radicular. Para isso você precisa retirar a sua muda do recipiente. Então se o seu recipiente for uma sacola plástica que tem o torrão, você não consegue ver. Então no tubete você consegue tirar e ver exatamente como está nessa foto. E aí você consegue ver as radicelas bem branquinhas, uma coloração bonita. Então você consegue ver que elas estão ativas, estão vivas, com boa atividade biológica. E aí você consegue ver uma boa formação, igual dessa mudinha identificada nessa foto. Então também eu preciso ver se o meu torrão, meu substrato está bem agregado, consigo ver se minha raiz ela não está enovelada e sem geotropismo negativo. O que é geotropismo negativo? É quando a raiz ela começa a sair por cima do tubete, por cima do recipiente. Isso é muito comum quando você molha demais. Quando você molha demais, a raiz não tem oxigênio dentro do substrato, ela começa a crescer para cima. Então, por isso que é geotropismo negativo. É positivo quando ela cresce para baixo, porque a raiz cresce para baixo. Então, quando ela começa a crescer para cima, alguma coisa está errada, porque meu substrato não tem ar. Então, ela precisa buscar lá fora. Um caso que é interessante, que eu tenho que destacar, que eu chamo de caso especial, é a medição da área foliar. A medição da área foliar ela pode ser destrutiva ou não destrutiva. Então, por isso que ela está aqui no meio, porque a partir dela eu vou falar só de casos de caracteres morfológicos destrutivos, mas a área foliar é uma medição muito interessante, certo? Então, a área foliar ela pode ser muito importante, a medição, principalmente se eu tenho interesse em perceber a relação entre a produção dos fotossimilados e a produtividade. Então, tem espécies em que isso é muito evidente. Então, a medição da área foliar pode ser muito importante para esses casos. Então, existem scanners que eu posso levar para campo, certo? E eu tiro as dimensões, seleciono, claro que eu vou fazer por amostragem, e tiro uma média. Então, eu não preciso destruir. Um exemplo é esse scanner da foto, eu vou para campo, eu não preciso matar a minha planta, certo? Ou então, eu vou ter que destruir fazendo a medição de massa seca. Esse é o método mais antigo, certo? Por exemplo, eu corto cubinhos de 1 centímetro quadrado, dando um exemplo. Peso os cubinhos. Então, corto os cubinhos, peso os cubinhos. E peso o restante da folha. Então, fazendo uma regra de 3, se 1 centímetro quadrado pesa X, quanto pesa aquele material que eu tenho? Então, aquele material que eu tenho pesa tanto. Então, eu faço um extrapolo. Então, 1 centímetro quadrado é aquele peso. O peso da folha toda são quantos centímetros quadrados? Com isso, eu consigo estipular a minha área foliar através do peso. É o método mais simples e não depende necessariamente de equipamentos.
Então, mas os scanners hoje em dia são muito comuns e inclusive existem materiais que existe até aplicativo para celular, você tirar a foto e ele calcula a área foliar. Então hoje em dia tem muita tecnologia que eu não preciso necessariamente destruir a planta, certo? Então esse software, o Spring, ele usa a foto. Então você tira a foto com uma superfície no fundo com dimensões conhecidas. Então ele vai comparar através da dimensão daquela estrutura que eu usei no fundo, ele compara, extrapola para a sua folha, resultado bastante eficiente. Existem scanners também que você precisa remover a folha para poder passar no scanner para ele calcular a área. Então é mais seguro, te dá uma área foliar precisa, mas eu tenho que matar a planta. E por fim, vamos falar um pouquinho das análises destrutivas. Essas só são interessantes para pesquisa. Para aquisição de mudas para o plantio, eu não vou destruir a muda. Então eu vou usar caracteres não destrutivos para aferir a qualidade da muda. Para fins de pesquisa, por exemplo, para desenvolvimento de novas cultivares, desenvolvimento para verificação de como é o desenvolvimento de certos materiais em determinadas áreas de solo diferente ou de condições climáticas diferentes, para testes clonais, testes de progênie, para avaliação da qualidade fisiológica de algum lote de sementes. Então tem uma série de testes de pesquisa que eu posso fazer e aí eu uso as análises destrutivas. Essa foto aí, inclusive, é a foto de uma análise destrutiva com mudas de eucalipto. Então é um trabalho acadêmico que foi avaliado em enraizamento em diferentes condições. Então é um trabalho acadêmico que usou de análise destrutiva para verificar a qualidade dessas mudas. Nesse caso, tenho que matar. Então, tenho que matar a muda. Então, um exemplo, comprimento ou volume de raiz. Ambos vão dar resultados similares. Um relacionado ao centímetro, né? Quantos centímetros mede a raiz, e o outro volume, que vai me dar em centímetros cúbicos o quanto aquela raiz ela ocupa. Então, no caso do comprimento da raiz, eu uso o comprimento da raiz mais longa, certo? No caso do volume, eu pego toda a raiz, coloco dentro de uma proveta, de um material milimetrado, e o volume de água que subir é a quantidade que eu vou aferir como o volume da raiz. Ambos os dois métodos muito simples, só o resultado que é diferente. Comprimento vai me dar em centímetro, volume em centímetro cúbico. O volume acaba sendo bastante interessante porque eu vou saber exatamente o volume que a raiz ocupa dentro de um tubete. O comprimento já me dá uma informação que muitas vezes é uma informação não tão real, porque eu estou medindo só a raiz mais longa, mas acaba podendo ser um fator bastante que pode ser muito empregado para aferir a qualidade. Eu consigo também verificar a relação entre a altura e o comprimento da raiz. Aí eu preciso medir a altura, que já foi medida lá nos parâmetros não destrutivos, e o comprimento da raiz. Então eu vou ter duas medidas em centímetros e vou dividir. Pegar a altura, divido pelo comprimento da raiz. O que acontece? É um índice que mostra muito a robustez da minha planta. Então é muito importante para verificar se a minha planta ela tem condições de ficar fixa no solo sem cair. Então ela precisa de um sistema radicular bem formado, precisa de um sistema radicular profundo, que fixe aquela planta de forma a ela ficar firme no solo. Então o ideal é que seja próximo de 1. É o ideal nos parâmetros de pesquisa, certo? Então se tiver um valor muito alto, quer dizer o quê? Que eu tenho uma quantidade muito grande de parte aérea para pouca raiz. E isso pode ser um indicativo de uma planta que não vai se fixar adequadamente no solo e pode cair no vento, por exemplo. A massa fresca é o quê? É a pesagem. Então eu peso parte da planta, peso a raiz, peso a parte aérea. É um parâmetro que não se usa mais no ponto de vista científico. Por quê? Massa fresca. O que é massa fresca? Massa fresca seria a massa do material assim que eu tirei. O que acontece? Muitas vezes eu tiro várias plantas ao mesmo tempo e vou pesando uma após a outra. A primeira que eu pesei está mais fresca do que a última. Então acaba sendo um parâmetro que acabou perdendo muito respeito.
um parâmetro que ficou obsoleto e que acaba perdendo credibilidade científica por conta disso, que é um fator. O que é massa fresca? Né? É muito fácil a muda, quando eu estou manuseando, ela perder essa turgidez, perder água para o meio e ficar menos fresca. Então não é muito usado. Para isso se usa massa seca, que aí sim é uma informação muito mais precisa, muito mais segura, muito mais correta. Porque eu vou ter todas as minhas partes submetidas às mesmas condições e secas adequadamente. Então o ideal é que o quê? A massa seca seja a massa do meu material após retirada de toda a água. Então ele vai estar com peso constante. Então é muito comum o uso de estufa de circulação de ar forçado e manter esse material em torno aí de 72 horas a 60 graus ou até 65 graus Celsius, certo? Então, o objetivo é que o quê? É que após essas 72 horas, o peso do meu material ele se torna constante. Depois disso, não faz mais diferença eu manter esse material na estufa. É isso que significa o peso constante. Quer dizer o quê? Que toda a água que tinha e podia sair, já saiu. Então, por isso que eu chamo de peso seco. Então, nesse caso, eu posso usar ou o peso seco total, então eu não separei as partes, ou o mais comum, usar peso seco da massa, da parte aérea e peso seco da raiz. É muito comum. Então, e é um indicativo de vigor. Então, quanto mais massa seca, mais vigorosa é a planta. Ela acumulou reserva, ela acumulou carboidrato, ela acumulou carbono. Então, ela é uma planta mais vigorosa, mais rústica. Então, a massa seca dividida, a massa seca da parte aérea, esse MSPA, indica rusticidade, e a massa seca da raiz é um bom indicativo do crescimento e da sobrevivência dessa planta no campo, que dá um indicativo de uma raiz mais robusta, uma raiz mais bem formada. A soma das duas fornece a massa seca total, certo? Que pode ser, eu posso obter só a massa seca total sem separar, ou eu posso separar as duas e somar, certo? Que é também muito usado para análise de vigor e de rusticidade dessa planta. Também existe um parâmetro que é, além de usar a altura e o comprimento da raiz, eu uso a massa seca. Então eu uso massa seca da parte aérea e do sistema radicular e faço uma relação. Divido a massa seca da parte aérea pela massa seca do sistema radicular para obter também o indicativo do vigor. E também, assim como a relação altura-comprimento de raiz, o ideal é que seja próximo de 1. É que ambos os dois pesos sejam bastante próximos uns dos outros. Então, se eu tiver um desbalanço para um ou para outro, eu tenho aí, se eu tiver um valor muito alto nessa relação, é um indicativo de que a massa seca da parte aérea é muito maior do que a da raiz. E aí eu tenho os mesmos problemas de uma planta muito alta com uma raiz pouco desenvolvida. E o último parâmetro, que é o IQD, esse é um dos mais usados, é citado lá no material de vocês, então, mas é citado muito rapidamente. Né? Pede até para poder fazer, acho que tem exercício, alguma situação, problema que fala sobre ele. Então a gente vai falar um pouquinho. Então, nesse caso, eu vou usar todas as variáveis que a gente falou. Então ele vai fazer um índice. Índice não tem unidade de medida. Então ele vai te dar um valor numérico e esse valor numérico ele é comparado com os parâmetros já estabelecidos para a espécie ou para alguma coisa do gênero. O ideal é, quanto mais alto, melhor. Então, quanto maior o índice de qualidade, melhor. Então, se eu tiver vários tratamentos diferentes com uma espécie, aquele tratamento que oferecer o maior IQD é o tratamento que vai ser o melhor para a produção de mudas. Ele vai juntar as características mais agradáveis, morfologicamente mais corretas, uma planta mais rústica, mais bem formada, mais bem nutrida, mais desenvolvida. Então, é uma fórmula bem legal e junta os fatores. Vamos ver? Olha lá como é que se calcula o IQD. O IQD é massa seca total sobre altura por diâmetro do coleto mais massa seca da parte aérea por massa seca da raiz. Então, ele vai pegar a massa seca total e vai dividir pelas relações altura e diâmetro do coleto somada com a relação massa seca da parte aérea por massa seca da raiz. Acaba sendo vendo a fórmula assim, talvez se assuste, mas acaba sendo um parâmetro bastante fácil de calcular. Vamos dar um exemplo. Então, ele acaba sendo um índice que é muito usado. A maioria dos artigos que você pega, artigo científico, que trata de qualidade de mudas, usa o IQD.
Então, o IQD acaba sendo um parâmetro muito empregado para quem trabalha com análise de qualidade de mudas. Então, as pesquisas, a grande maioria delas utiliza-se do IQD. Então, o IQD acaba sendo um parâmetro muito bom, certo? No caso do Pinus, por exemplo, o valor ideal, isso já está registrado, já tem artigo que comprova isso, é que o IQD esteja acima de 0,2. Então, para outras espécies, infelizmente, não tem muito parâmetro, mas, assim, lembrando que quanto maior, melhor. Então, se for para escolher, aquela muda que der o valor de QD maior acaba sendo aquela mais interessante. Então, olha lá. Vamos calcular, fazer um exemplozinho aqui para a gente aprender como é que se calcula o QD. Então, eu fiz a avaliação das minhas mudas e eu obtive esses resultados. Massa seca total, 2,4587 gramas. Altura, 15,12 centímetros. Diâmetro do coleto, 4,12 milímetros. Massa seca da parte aérea, 1,5537 gramas. Massa seca do sistema radicular, 0,9050 gramas. Então, eu preciso calcular. Como que eu calculo? A primeira coisa que tem que fazer é calcular as relações altura, diâmetro do coleto e massa seca da parte aérea, massa seca da raiz. Então, eu vou pegar 15,12 dividir por 4,12. Vou obter relação HDC. Depois, eu vou calcular a minha relação MSPA-MSR, que eu vou fazer o quê? 1,5537 dividido por 0,9050. Obtendo os dois, vou pegar a massa seca total e dividir pela soma desses dois resultados. Não é difícil? É. Facinho. Olha lá como é que ficou a minha resposta. Massa seca total, 2,4587 gramas. H, que é a altura, 15,12 centímetros. DC, que é o diâmetro do coleto, 4,12 milímetros. MSPA, massa seca da parte aérea, 1,5537 gramas. MSR, que é a massa seca da raiz, 0,9050 gramas. Relação HDC, ou altura diâmetro do coleto, 15,12 dividido por 4,12 é igual a 3,67. Relação MSPA-MSR, que é a relação massa seca da parte aérea, massa seca da raiz. 1,5537 dividido por 0,9050, que é igual a 1,7168. O que eu faço? Somo os dois. HDC mais MSPA-MSR, que vai dar o quê? 3,67 mais 17168, igual 5,3868. E aí eu pego o MST, que é 2,4587, e divido por esse resultado. Vai dar o quê? 0,46. Então, o meu IQD aqui é 0,46. Se ele fosse uma muda do Pinus, eu já saberia, que já tem padrão, que é 0,2 o ideal, já sei que está acima do ideal. Se eu não tenho parâmetros, eu posso ou buscar espécies parecidas, né, no meio acadêmico, ou então por comparação. Então, se esse tratamento deu 0,46, os outros deu abaixo, então qual que eu vou escolher como melhor? Esse aí que deu 0,46. Então, é para isso que serve. Lembrando que é um índice, e índice não tem unidade de medida. Você viu lá que a altura é em centímetro, o diâmetro do coleto é em milímetro, a massa é em gramas, mas o IQD não tem. Não é grama, não é porcentagem, não é nada. Ele é um índice, e índice é um valor absoluto, é um número. Certo? Dúvidas? Se tiver dúvida, pode comentar direto no vídeo, pode comentar no nosso grupo, que foi criado exclusivamente para tirar dúvidas, pode comentar diretamente no AVA, pode mandar e-mail. Então, as estratégias e os meios para comunicação dessas dúvidas, os canais estão todos abertos. Por favor, faça uso dos canais. Esses dois exercícios aqui são os exercícios que eu vou deixar para vocês para me entregar por e-mail. Vocês vão calcular o IQD. Se tiver dúvida do cálculo do IQD, pode pedir que a gente ajuda. Tá bom? Agradeço muito a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Lembrando que daqui a pouco tem mais um. Então, fique esperto. Um abraço. Fique bem.